Você fecha os olhos, perde a noção do ambiente e algumas horas depois acorda. Mas durante esse intervalo, seu cérebro não permanece no mesmo estado. Ao longo da noite, ele atravessa 4 fases diferentes. Em uma delas, você ainda pode acreditar que estava acordado. Em outra, acordar se torna muito mais difícil. E durante o sono REM, seus olhos se movimentam rapidamente, enquanto a atividade do cérebro se aproxima daquela observada quando estamos acordados. Essas fases não acontecem apenas uma vez, elas formam ciclos que se repetem várias vezes até o momento de despertar. Então, o que realmente acontece desde o instante em que você adormece até a hora de acordar? Como o sono é organizado? O sono é dividido em 2 grandes categorias, o sono não REM e o sono REM. O sono não REM possui 3 fases, chamadas N1, N2 e N3. Depois delas, chegamos ao sono REM, conhecido pelos movimentos rápidos dos olhos. Um ciclo completo costuma durar aproximadamente entre 80 e 100 minutos. Em uma noite, normalmente atravessamos de 4 a 6 ciclos. Mas esse percurso não funciona como uma escada que você desce apenas uma vez. Em termos simples, o sono começa leve, torna-se mais profundo, volta a ficar mais leve, entra no REM e depois reinicia o ciclo. Fase N1, a entrada no sono. A fase N1 é a transição entre estar acordado e estar dormindo. Ela começa no momento em que sua atenção ao ambiente diminui e o cérebro passa a apresentar um padrão diferente de atividade. Esse é o sono mais leve de todos. Um som, um movimento ou alguém chamando seu nome ainda pode acordar você facilmente. Por isso, uma pessoa despertada nessa fase pode afirmar que nem chegou a dormir. Algumas pessoas também sentem um pequeno espasmo muscular, ou a impressão repentina de que estão caindo. É aquela sensação que faz o corpo dar um pequeno salto justamente quando começamos a adormecer. A N1 costuma durar poucos minutos. Ela funciona como uma passagem entre 2 estados. Você já não está completamente acordado, mas ainda não entrou profundamente no sono. Se nada interromper esse processo, o cérebro avança para a fase N2. Fase N2. O sono se estabelece. Na fase N2, você já está realmente dormindo. Os batimentos cardíacos ficam mais lentos, a temperatura corporal diminui e os músculos relaxam ainda mais. O cérebro também reduz sua resposta aos estímulos externos, mas isso não significa que ele tenha ficado inativo. Durante essa fase, surgem breves rajadas de atividade cerebral chamadas fusos do sono. Também aparecem ondas conhecidas como complexos K. Essas atividades ajudam o cérebro a manter o sono mesmo quando alguma coisa acontece ao redor. Pesquisadores também relacionam os fusos do sono à aprendizagem e à organização de memórias. É como se o cérebro estivesse fechando temporariamente a porta para o mundo externo, enquanto começa a organizar parte das informações recebidas durante o dia. A N2 reaparece várias vezes e costuma ocupar a maior parte de uma noite de sono. Depois dela, o cérebro pode avançar para a fase mais profunda. Fase N3, o sono profundo. A N3 é o sono profundo, também conhecido como sono de ondas lentas. Durante essa fase, a atividade cerebral passa a apresentar ondas mais lentas e de maior amplitude. A respiração e os batimentos ficam mais estáveis. A pessoa reage menos ao ambiente e pode ser bastante difícil acordá-la. Caso seja despertada de repente, ela pode ficar confusa, desorientada e com dificuldade para raciocinar durante alguns minutos. Essa sensação é chamada de inércia do sono. É como se o corpo tivesse acordado antes que o cérebro terminasse de sair do sono profundo. A fase N3 está associada à recuperação corporal, ao crescimento e à manutenção do sistema imunológico. Também é nela que episódios como sonambulismo e terrores noturnos tendem a acontecer. O sono profundo aparece em maior quantidade durante o começo da noite. Crianças costumam passar mais tempo nessa fase. Conforme envelhecemos, a quantidade de sono profundo tende a diminuir, mas o cérebro não permanece na N3 até acordarmos. Depois de algum tempo, ele retorna a uma fase mais leve e se prepara para entrar no sono REM. Fase REM, o cérebro desperto dentro do sono. REM é a sigla em inglês para movimento rápido dos olhos. Durante essa fase, os olhos fazem pequenos movimentos por trás das pálpebras. Ao mesmo tempo, a atividade cerebral se torna parecida com aquela observada durante a vigília. É no sono REM que os sonhos costumam ser mais intensos e detalhados. Existe, porém, um contraste curioso. Enquanto o cérebro está bastante ativo, os principais músculos do corpo ficam temporariamente muito relaxados.
Essa redução do movimento ajuda a impedir que a pessoa reproduza fisicamente a maior parte das ações que aparecem nos sonhos. A respiração e os batimentos também podem ficar mais irregulares. O primeiro período REM da noite costuma ser relativamente curto. Nos ciclos seguintes, os períodos REM ficam progressivamente mais longos. Por isso, a segunda metade da noite costuma ter mais sono REM do que a primeira. Quando essa fase termina, o cérebro inicia outro ciclo e volta ao sono não REM. Como os ciclos mudam durante a noite? Uma noite de sono não é formada por 4 blocos do mesmo tamanho. No começo, os períodos de sono profundo em 3 costumam ser maiores. Conforme as horas avançam, a quantidade de sono profundo diminui. Ao mesmo tempo, os períodos de sono REM ficam mais longos. Entre um ciclo e outro, também podem ocorrer despertares muito breves. Muitas vezes, eles duram tão pouco que não são lembrados pela manhã. Isso significa que dormir menos não remove apenas uma parte repetida da noite. Quando alguém corta as últimas horas de sono, pode perder justamente o período em que as fases REM estão ficando mais longas. E quando o sono é interrompido várias vezes, os ciclos podem ser fragmentados, mesmo que a pessoa permaneça muitas horas na cama. Por que às vezes acordamos cansados? Acordar bem não depende apenas do número de horas mostrado no relógio. Também depende da continuidade e da qualidade do sono. Se o despertador toca durante a fase em 3, a inércia do sono pode produzir alguns minutos de lentidão e confusão. Se a noite for interrompida muitas vezes, a pessoa pode acordar cansada, mesmo acreditando que dormiu durante várias horas. Por isso, quantidade e qualidade não são exatamente a mesma coisa. As necessidades também mudam de acordo com a idade. Adolescentes entre 13 e 17 anos geralmente precisam de 8 a 10 horas de sono por dia. Para adultos entre 18 e 60 anos, a recomendação geral é de pelo menos 7 horas. Esses valores são referências, porque as necessidades individuais podem variar. Dormir não significa simplesmente desligar o cérebro. Significa atravessar uma sequência organizada de estados. Primeiro vem a transição da EN1. Depois, a EN2 estabelece o sono e reduz nossa resposta ao ambiente. A EN3 leva o corpo ao sono mais profundo. E o REM combina atividade cerebral intensa, sonhos e relaxamento muscular. Esse percurso se repete várias vezes, mas sua composição muda ao longo da noite. No começo, há mais sono profundo. Perto da manhã, os períodos REM ficam mais longos. Agora eu quero saber, você costuma acordar lembrando claramente dos seus sonhos ou quase nunca se recorda deles? Conte nos comentários. E, para continuar aprendendo sobre o cérebro, o corpo, a ciência e outras ideias interessantes de um jeito simples, inscreva-se no Vamos por Partes. Aqui, assuntos complexos são explicados de forma fácil, um assunto de cada vez.